ter nos sustentado até aqui, e também agradecer ao nosso pastor Kerson e o diácono Géias, também comigo ali, por essa oportunidade. Que Deus abençoe por ter nos dado aqui essa oportunidade. Eu quero convidar a igreja para ler o texto, o tema, está no livro de Jeremias, capítulo 23, e o versículo 29. Mas tinha o pastor Tiago, assim que ele recebeu o convite, nós combinamos do que ia ser falado. Aí ele propôs falar sobre a hermenêutica, como ele falou de manhã, e aí eu tinha proposto, falei para ele, eu vou falar então sobre bibliologia. Falei para ele, aí ficamos certos de falar sobre isso. Só que daí eu fui ler o versículo, fui ler o tema aqui, e o Espírito Santo me deu uma direção. E o assunto nosso sobre bibliologia, quem quiser aprender, nós temos material de graça, de sobra, para quem quiser aprender sobre a matéria. É muito importante aprender sobre bibliologia, como a Bíblia foi formada, como que os homens falaram, escreveram a Bíblia, a inspiração deles. Então é importante aprender isso. Então quem quiser aprender, pode perguntar para nós manda apostila de graça e vídeos de homens, professores verdadeiros que tem na internet para aprender sobre essa matéria. É muito importante. Então eu vou, de acordo com a graça de Jesus, falar sobre esse tema aqui. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Até aqui, você quiser sentar. Esse versículo, ele é uma linguagem figurada, se chama símile. A Bíblia é escrita em três linguagens: sentido literal, em três sentidos: sentido literal, sentido simbólico e sentido figurado. Aqui está uma figura de linguagem chamada símile, que é a comparação. Nesse texto, a palavra de Deus é comparada como fogo e como martelo. Em outro texto, a palavra é comparada como semente. Em outro lugar, é comparada como chuvisco. Então há vários textos e há várias comparações da palavra de Deus. Aqui vamos falar sobre o martelo que quebra a penha, ou que esmiuça a pedra, ou a rocha, ou a penha. O contexto desse versículo, aqui, o povo de Judá e Benjamim, eles estavam oferecendo um culto a Deus no templo, e Deus não estava se agradando daquele culto. Deus não estava aceitando. Então Deus usou Jeremias para pregar arrependimento para o povo que cultuava a Deus. Só que, em vez do povo se arrepender, levantaram-se outros falsos profetas para pregar contra a mensagem de Jeremias. E esses falsos profetas, eles diziam: não, o povo não vai para o cativeiro, o Deus está se agradando no povo. Eles começaram a pregar contra. Então nessa situação é que Deus usa Jeremias e diz: não é minha palavra como um martelo que quebra a rocha ou que esmiuça a penha, não é? Aí então Deus está usando Jeremias para dizer: a palavra esmiuçar, segundo o dicionário Strong, significa destruir e dispersar. Então Deus está falando para o povo: os profetas estão pregando e o povo não vai para o cativeiro, mas vocês vão ver que eu cumpro a minha palavra. O povo vai ser disperso, o povo vai ser despedaçado, a penha vai ser despedaçada. Então Jeremias proferiu essa palavra. Lançaram Jeremias no calabouço, o rei prendeu Jeremias, mas enfim o povo foi para o cativeiro, certo? Então primeiro vamos falar sobre a penha, sobre a rocha. Depois vamos falar sobre o martelo, certo? O que é a rocha? Rocha aqui representa um coração
endurecido. Meu Deus. Certo? O endurecimento no coração é a rocha. O povo estava com o coração endurecido, porque o povo cultuava a Deus, mas Deus não se agradava. Jeremias dizia: vocês precisam se arrepender. Aí o povo dizia: como que nós vamos se arrepender? Nós cultuamos a Deus, nós oferecemos sacrifício a Deus, nós servimos o Deus de Israel. Como que nós precisamos de arrependimento? Então o povo já estava endurecido pelo sistema religioso. Meu Deus. Aí eu marquei 3 situações que endurecem o coração. A primeira situação que causa o endurecimento, irmão, é a raiz de amargura. Meu Deus. Raiz de amargura endurece o coração. Coloque na tela aí Hebreus capítulo 12, versículo 15. Primeira situação que endurece o coração. Hebreus 12, 15. Ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que pode provocar uma raiz de amargura no coração de alguém? Uma palavra mal falada, uma palavra mal explicada, uma palavra mal entendida, às vezes um olhar diferente, porque nem todos os dias, todo mundo está igual. E às vezes fala-se algo e cai no ouvido de alguém de um jeito diferente. E aí, por não entender, aí o coração ele corre o risco de se, aos poucos, guardar uma mágoa, guardar um ressentimento. E esse ressentimento vai sendo alimentado dia após dia, e aí o coração corre o risco de se endurecer. A raiz de amargura cresce, contamina, endurece, e o coração fica duro, fica endurecido. E aí eu estava meditando como que devemos fazer para não chegar a esse nível, para não viver essa situação, para evitar isso. Estevão, na sua pregação, capítulo 7, versículo 54 a 60, Estevão, ele estava pregando a palavra e o povo começou a apedrejar ele. O povo começou a resistir à pregação de Estevão. E enquanto o povo apedrejava, Estevão se pôs de joelho, 7 versículo 60, pôs-se de joelho, clamou em alta voz e disse: Senhor, não coloque esse pecado sobre o povo. Ou em outra tradução, diz: perdoa o pecado do povo. Aí alguém pode pensar assim: mas espera aí, é fácil viver isso? Claro que não. Jesus nunca falou que seria fácil alguém herdar o céu. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus sempre falou a verdade. Para se tomar o céu, precisa empregar força para se apossar do reino de Deus. Em outro lugar, Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque são poucos que acertam andar por ele, mas muito que anda pelo caminho largo e pela porta larga, porque pelo caminho largo e porta larga é fácil andar, mas pelo caminho apertado é difícil. Por quê? Porque andar no caminho apertado, eu preciso perdoar quem me magoou. Aí você diz: espera aí, Estevão era apóstolo. Estevão não era apóstolo, Estevão era um homem, um pregador do evangelho. Mas antes de Estevão cair de joelho, o que a Bíblia diz de Estevão? Capítulo 7, versículo 55, ó. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando para o céu. Primeira condição para alguém perdoar, irmão: precisamos se encher do Espírito de Deus. O problema, irmão, que tem crente que se enche de tanta coisa, menos da presença de Deus. Se eu e você estivermos cheios da presença de Deus,
Então a segunda situação que endurece o coração é o engano do pecado. Pecado também endurece o coração. Tem uma situação de Davi, quando Davi pecou com Betseba, a Bíblia diz que Natã foi lá falar para Davi. Depois nós vamos voltar nesse fato. Só que todos nós sabemos que uma criança leva 9 meses para nascer. Quando Natã falou para Davi, Natã falou assim, ó, depois de ter contado a parábola, a criança que te nasceu vai morrer. Ele falou. Ele virou as costas, Deus feriu a criança morreu. O que eu quero dizer? O pecado endurece o coração. Quando não há arrependimento, Davi passou quase um ano sem se arrepender. Quase um ano. Porque a criança nasceu, já tinha nascido e leva 9 meses para a criança nascer. Então já fazia quase um ano que Davi já estava com o seu coração endurecendo. Foi preciso Natã ir lá para contar a parábola, para alertar Davi, certo? Daí Davi se arrependeu. Então qual a solução para o engano do pecado? É arrependimento, arrependimento e confissão. A Bíblia diz em Provérbio que aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Sempre vai ser desse jeito, arrependimento e confissão. Aí Deus continua dando graça. Aleluia. Se o crente não se arrepender, o coração vai se endurecendo dia após dia. E aí corre o perigo do crente achar que Deus está com ele e ele que não se enxerga porque o coração endureceu. Certo? Terceira situação, que é o texto de Jeremias, a falsa religiosidade, o sistema religioso fora da vontade de Deus, a aparência de crente, a aparência de adoração, o nome crente, a posição, sem a verdadeira adoração, sem a verdadeira aprovação de Deus. Eu me conformar que estou na igreja, me conformar que eu prego, me conformar que eu faço algo para Deus, quando na verdade Deus não está recebendo aquilo que estou fazendo. É possível alguém trabalhar para Jesus sem Jesus? É possível. É possível alguém trabalhar para Deus sem Deus? É possível. Olha a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a igreja, versículo 2, a igreja de Éfeso, a carta que Jesus mandou para aquela igreja, o que Jesus fala para aqueles crentes de Éfeso. Apocalipse 2 e o versículo 2. Ora, eu conheço as tuas obras. Eles tinham obra. E o teu trabalho, eles tinham trabalho, eles trabalhavam para Jesus. E como tu não podes suportar o que são maus, certo? Eles tinham trabalho. Aí Jesus fala assim, o que para eles? Ó, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então eles tinham trabalho, estavam trabalhando para Jesus, mas o propósito do trabalho deles estava errado. O propósito do serviço deles, a intenção estava errada. A intenção não era Jesus. Então estavam trabalhando no automático. Jogaram a vida espiritual no automático. Meu Deus! Ó, outra igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. A igreja de Laodiceia, Jesus falou: eu conheço as tuas obras. Tinha obra na igreja. Os crentes tinham trabalho. Só que não é frio nem quente, certo? Como é morno, vou me dar quente da minha boca. Eles tinham obra, trabalhavam para Jesus, mas Jesus já tinha saído daquela igreja há muito tempo. Jesus não estava no coração daqueles crentes.
aqueles crentes estavam mortos, uma igreja inteira morta espiritualmente, que trabalhava para Jesus. Então aí está o perigo do crente prestar serviço, trabalhar sem a devida aprovação de Deus. Lembra de Caim? Caim foi outro, que ele e Abel ofereceram sacrifício a Deus. Mas qual era a intenção de Caim oferecer o sacrifício, será? Se quando Deus reprovou, Deus deu a oportunidade para ele, Deus falou: ó, Caim, se você fizer bem, não vai haver aceitação para ti. O que ele fez? Continuou na sua inveja e matou seu irmão. Não deu ouvido para a voz de Deus, não quis reparar o seu erro, não quis tentar oferecer mais uma vez um sacrifício que Deus se agradasse. Então por que ele ofereceu? Tinha uma outra intenção, que não era agradar a Deus. Não era agradar a Deus. Então Deus, ele conhece o nosso coração. Então esse sistema religioso, essa falsa adoração, também endurece o coração. Porque o crente, ele se conforma. O perigo é o conformismo espiritual. Esse é um perigo terrível na vida do crente. Lembra do irmão mais velho? O irmão mais velho, o filho pródigo saiu da casa, esbanjou tudo. O irmão mais velho, quando o filho voltou, ele falou para o pai: ó, esse teu filho esbanjou tudo, perdeu tudo. Como que ele disse? Eu não perdi nada. Não perdeu, mas também não ganhou. Era aquele que não jogou fora, mas também não buscou o que tinha para receber. Era alguém que estava em cima do muro, no meio. Não saiu da casa, mas também não estava salvo dentro da casa. Meu Deus! Porque não se alegrou com a vitória do seu irmão. E o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então ele não desfrutava do que o pai tinha. Era um perdido dentro da casa, mas ele se conformava. Então quando o crente, irmão, ele se conforma com a sua vida espiritual, ele começa a comparar com a vida dos outros. Eu não estou desviado lá fora, mas tem que adianta, irmão, se estiver desviado dentro da igreja. Aliás, a palavra desviado é nós que usamos ela. Na verdade, quem está desviado está morto. É morto. A Bíblia trata de morto. Existem os vivos e os mortos espiritualmente. Ninguém está no meio termo. Ou morreu ou está vivo. Não tem o desviado. Nós usamos essa expressão, né? Fulano desviou, mas morreu espiritualmente, morreu, está morto, não tem mais vida com Deus. Meu Deus! Lembra daquele grupo de pessoas que vai dizer para Jesus: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermo. E Jesus disse: ó, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Conhecimento é relacionamento. Aleluia. Então Jesus disse: ó, apartai de mim, que eu nunca tive relacionamento com vocês, e vocês nunca tiveram relacionamento comigo. Então o mais importante, não, é termos relacionamento com Jesus. Aquilo que formos fazer para Jesus, você tem coragem de perguntar: Jesus, isso que eu faço te agrada? Isso que estou fazendo te agrada? A minha vida, Senhor, está te agradando? Você tem coragem, irmão, de perguntar para Deus, de fazer um exame na sua vida e dizer: Deus, fale comigo, como que está a minha vida espiritual, Senhor? Se tem algo que o meu coração já endureceu, eu não estou conseguindo enxergar, fala comigo. Esse tempo atrás, que o irmão Diogo estava trabalhando em Americana, eu comecei a falar para Deus: Senhor, acerca da minha vida, Senhor, acerca disso, fala comigo, Senhor, como que está a minha vida? Será que eu estou te agradando? Será que não? Fala algo comigo. E Deus, Diogo, indo na estrada trabalhar lá em Americana, ele disse que quase queria parar o carro. Por quê? Porque o Espírito Santo visitou ele dentro do carro e deu algo para ele falar para mim. Ele queria parar o carro, mandar um áudio para mim. Aí ele falou para mim aqui na igreja: o que eu quero dizer para
de Deus. Que Deus seja aquele que venha aprovar aquilo que estamos fazendo para Ele. Aleluia. Busque a Deus, irmão. Deus vai te direcionar. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, maravilhoso. Foi nesse contexto que Jeremias foi levantado como profeta. Judá e Benjamim ofereciam culto, pegavam os melhores ungüentos, os melhores álamos, as melhores especiarias. Eles iam buscar uma cidade da Arábia essas especiarias para apresentar no culto, e Deus reprovando aquele culto. Deus não aceitava aquilo. Aí o pai de Jeremias, Ilquias, que era um dos sacerdotes, quando Jeremias ainda era criança, Ilquias dizia: Jeremias, quando tu crescer, você vai ser sacerdote igual o pai. Você vai em Jerusalém oferecer sacrifício a Deus, agradar o Deus de Israel. Isso na visão de Ilquias e daquele sacerdote. Só que Jeremias, sendo criança, Deus começou a se manifestar para Jeremias e começou a falar: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, te santifiquei e dei as nações por profeta. Você vai ser meu profeta. Aí Jeremias falou assim: ah, Senhor Deus, eu não posso falar, eu sou uma criança. Jeremias era criança. Deus começou a se manifestar para ele igual para Samuel. Quando Samuel estava no templo junto com Eli, Samuel sendo criança, Deus começou a se revelar para Samuel. Para Jeremias a mesma coisa. Enquanto Ilquias queria preparar o filho para ser sacerdote, Deus também estava preparando Jeremias, aleluia, para ser profeta, irmão. Entre a vontade do pai Ilquias e a vontade de Deus, creio que Jeremias passou por uma luta muito grande, mas Jeremias escolheu bem o lado, escolheu a vontade de Deus. E nessa noite eu deixo um apelo para você: entre a vontade de alguém que está fora da vontade de Deus e entre a vontade de Deus, o que você vai escolher? Qual é a tua escolha nessa noite? O que você escolhe? Viver para Deus ou continuar a mesma vida de sempre, sendo reprovado por Deus, fazendo as mesmas coisas que Deus não se agrada? Ilquias queria que Jeremias fosse sacerdote para continuar os mesmos cultos sem a aprovação de Deus. Mas Deus disse: não, Jeremias, não é isso que eu quero para você. Eu quero você como profeta. Até a família de Jeremias desprezou ele. Só ficou Baruque, o seu escrivão, junto com Jeremias, o rei, o sacerdote, a família, o povo, todos foram contra Jeremias. Todos rejeitaram a mensagem de Jeremias. Mas o que aconteceu? Deus guardou, protegeu Jeremias. Então Deus, Ele vai proteger a tua vida. Aceite viver para Deus. Aceite viver para Deus. Deus vai te guardar e te proteger. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus quer. Tenha medo de desagradar a Deus. É disso que temos que ter medo. Desagradar a Deus. Mas não temer homem, não temer pessoa. Isso não. Então, a penha, ela se endurece pela raiz de amargura, pelo engano do pecado e pelo falso culto, pela falsa adoração. O coração pode se endurecer, porque pode acreditar que Deus está aceitando. Porque o povo de Judá, não acreditaram na mensagem de Jeremias, não acreditaram que o templo ia ser destruído, não acreditaram porque cultuavam a Deus, mas era do jeito deles, não do jeito de Deus, certo? Deus, Ele sempre quer nós servindo a Ele, mas do jeito dele. Aleluia! Não do nosso jeito. Maravilhoso!
direção dele. Então, se há no endurecimento da pena, né, precisamos do martelo. O martelo, ele esmiuça a pena. O martelo, ele não é uma ferramenta para decoração. Martelo não é uma ferramenta para acariciar, para massagear. Martelo é uma ferramenta que causa impacto. Ele causa impacto. Martelo é uma ferramenta para bater, causa impacto. Só que por trás do impacto tem um objetivo, tem um propósito, certo? Então, todos nós aqui sabemos, pelo menos, que existem vários tipos de martelo. Meu Deus. Vários. Tem martelo de borracha, que o motorista de ônibus usa para bater os pneus, para ver se o pneu está murcho. Tem martelo também de ferro pequeno, para pregar prego pequeno, para fazer serviço pequeno. Tem a chamada marreta, que é já para serviço mais pesado. E aí, irmão, não dá para a gente pegar uma marreta para pregar um prego pequeno. Vai ficar desconfortável e corre o risco de você machucar sua mão. Porque você não tem mais o controle, né, da marreta, por causa do peso da marreta. E o prego pequeno, perigoso machucar sua mão. Ou danificar o local que você vai bater. Vai errar o prego. E também não pode pegar um prego pequeno para fazer um serviço que era para a marreta fazer. Você machucar e machucar também o seu braço. Porque o martelo pequeno não vai dar o impacto que precisa ser dado, certo? Com a força que precisa. Você pode pôr força na mão, mas o martelo vai ser pequeno. Então, coloca o versículo aí, Gabriel, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, para cada tipo de martelo, existe um serviço específico. E o que Paulo diz para Timóteo? Ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí está escrito obreiro. Alguém pode pensar, não sou obreiro. Mas todo crente salvo tem a responsabilidade de falar de Jesus para alguém. Aleluia. De falar da salvação para alguém. Todo crente salvo é responsável por isso. E para falar isso, precisa se manejar a palavra da verdade. Precisa manejar esse martelo para bater no lugar certo, para alcançar o devido propósito, para alcançar o objetivo. Também coloque Provérbios 25, versículo 11. Provérbios 25, versículo 11. Ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Meu Deus! O sábio Salomão, ele disse em Eclesiastes que há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então o crente, o sábio, que quer ganhar alma, que quer usar o martelo para esmiuçar bem, ele precisa saber a hora de usar. E qual é o martelo que ele vai usar. Porque se usar o martelo, a ferramenta errada, vai errar o propósito. Quer ver uma pessoa que errou o propósito? Coloca aí para nós, segundo 1 Samuel, capítulo 4, versículo 16. 1 Samuel, capítulo 4. Meu Jesus. Sabe aqueles crentes, irmão, ansiosos, que falam assim, ó, para pregar a verdade, né, tem que pregar. O crente não pode se acovardar, tem que pregar a verdade, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. O crente não pode mesmo se acovardar, não pode mentir, não pode enganar. O crente tem que viver a verdade e pregar a verdade. Porém, olha aqui, 1 Samuel 4, versículo 16, diz assim, ó, e o homem disse a Eli, eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse, o que se fez lá?
filho meu. E o mensageiro respondeu, versículo 17. Ele disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve uma grande massacre no meio do povo. E também teus 2 filhos, Ofni e Finéia, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Sucedeu o quê? Quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu para trás, o sacerdote Eli caiu da cadeira e morreu. Só que o moço que estava contando para Eli, irmão, ele não tinha noção de quem mais estava ouvindo aquela palavra. Dentro da tenda, versículo 19, e a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança, próxima do parto. A nora de Eli, das mulheres de um dos que morreu, estava na hora do parto. E ela ouviu a notícia que a arca de Deus foi tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela se curvou, entrou no trabalho de parto, pois suas dores sobrevieram e morreu. A criança nasceu, colocaram o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, mas a mulher morreu no parto. Por quê? Porque ouviu uma notícia, ouviu uma verdade, na hora que não era para ouvir a verdade. Só que quem entregou aquela verdade não tinha noção do que estava acontecendo dentro da tenda. Meu Deus. Então, nem toda hora é hora de se falar a verdade. Amém? Deus revela uma palavra para você, vai orar, vai buscar a direção de Deus, para Deus preparar o momento, para Deus preparar a situação, para você falar a verdade, para que a penha venha a ser despedaçada, a dureza do coração quebre e aconteça um propósito atrás do esmiuçamento da penha. Tem um propósito. Quer ver? Vamos ver o propósito, que alguém vai usar o martelo para quebrar a penha. Tem um propósito. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Quer ver? Segundo Samuel, vamos voltar a falar de Davi. Capítulo 12, versículo 14. Existe um propósito para esmiuçar a penha. Ó, primeiro, eu disse que existe um tempo certo para se falar a palavra, a verdade, certo? Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dita seu tempo. Eu disse que uma criança, todos nós sabemos, que leva 9 meses para nascer. Davi permaneceu mais ou menos 1 ano com o seu pecado. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 1, eu vou ler aqui para deixar no versículo 14 aí. Segundo Samuel 12, versículo 1, diz assim, ó: e o Senhor enviou Natã até Davi. Entendeu? Fazia 1 ano que Davi estava em pecado, mas Natã, o profeta, não foi lá por conta própria, irmão. O profeta não foi lá só porque conhecia do fato. O profeta foi lá porque o Senhor enviou ele para falar para Davi. Fazia 1 ano mais ou menos do pecado, entendeu? Por mais que você saiba de uma situação, deixe Deus lhe usar. Entenda, discirna a voz do Espírito de Deus te direcionando para alguma coisa. Se Deus não te direcionar, fique quieto, fique calado, porque se a palavra de Deus, na hora de Deus, não resolver o problema, a tua vontade e a minha não vai resolver nada. Aleluia! A obra de Deus só funciona na direção de Deus. Na direção de Deus. Tem muito crente precipitado. Tem muito crente que não entende o trabalhar de Deus. Fulano pecou, o pastor não está vendo, tem que ser tratado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, irmão. Mas Deus sabe a hora que tem. É Deus quem guia, é Deus quem direciona. Lembra quando Adão pecou? Como que Deus falou para Adão? Sendo onisciente, Deus conhecia, sabia que Adão tinha pecado. Como que Deus fala para Adão? Adão, o que fizeste?
Adão falou: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Deus falou: o que fizeste, Adão? Adão falou: a mulher que tu me deu. Aí Deus falou: a mulher, que fizeste? A serpente me enganou. Deus podia entrar direto com a sentença, mas não. Deus fez ali um círculo para deixar Adão confessar o seu pecado, entendeu? Então Deus, ele sabe como usar alguém no momento certo. O propósito de Deus aparecer no jardim foi para restaurar Adão, não foi só para acusar Adão de ter pecado. Porque Deus não, quando ele aponta o pecado de alguém, o propósito de Deus em quebrar a penha, o propósito é restauração. Aleluia. Foi o que aconteceu com Davi. Ó, segundo Samuel 12, versículo 14, Natã começa a contar a parábola, né, para Davi. No capítulo 12, versículo 4, ele começa a contar a parábola. E veio ali um viajante ao homem rico, que era Davi, deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo a ele. Tomou a cordeira do pobre, que era Betseba, e a preparou para o homem que havia vindo até ele, que era o próprio Davi. Meu Deus. Aí quando Natã conta isso, ó, está escrito no versículo 5, ó, capítulo 12, versículo 5, ó. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra esse homem. E disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez isso certamente deve morrer. Você acha que Davi não gritou ali irado? Quando que alguém fala quando está irado? Fala com voz forte, né? Davi se irou, pronunciou essa palavra: tem que morrer, Natã. Só que Natã conta a parábola. Quando Davi diz isso, Natã fala assim: ó, esse homem é tu, rei. Meu Deus. Aí Davi muda o tom. Aí Davi abaixa o tom. Porque agora era ele. Aí Natã diz: ó, pequei contra o Senhor. Agora Davi não se irou mais. Ele se irou quando era o outro homem, porque ele não sabia que era ele, né? Na história de Natã, para ele era outro. Quem sabe ele pensou. Mas só quando não é para ele, aí ele acalmou a voz, aí ele abaixou, porque agora é ele, irmão. A situação era ele. O que ele vai fazer agora? Então é fácil, irmão, nós darmos uma sentença quando é o outro, quando não é nós que estamos na situação. É fácil nós falar algo quando não é a gente que está sentindo aquilo. Aí o que a Bíblia diz sobre essa situação? Coloque Provérbios capítulo 20, versículo 10. É fácil nós dar uma martelada quando não é a gente, quando é o próximo, né? Provérbios 20, versículo 10, ó. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor. Então, o que Davi era para fazer? Davi virar, né? Quando Natã falou que era ele. Meu Deus. Então aqui não se enquadra 2 pesos por medida. Para o de fora, Davi reagiu de um jeito. Quando era para ele, houve outra reação. Meu Deus. Porque vai doer para a gente, né? Mas para o outro também vai doer. Aí Mateus 7, versículo 12. Coloque Mateus 7, versículo 12. Ó, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque essa é a lei dos profetas. Então tudo que eu quero que façam para mim, eu preciso fazer para alguém. É desse jeito que funciona. Senão é 2 pesos e 2 medidas. A Bíblia diz que todos nós, todos pecaram, para com todos Deus nos dá misericórdia. Deus encerrou a todos debaixo da lei, debaixo da desobediência. Para com todos Deus salvou pela graça. Certo? Ninguém é melhor do que ninguém. Então qual o propósito do impacto do martelo? Aí, versículo 14. Todavia esse feito desce na grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem,
também a criança que te nasceu certamente morrerá. Natã partiu para sua casa, o Senhor feriu a criança, e a criança morreu. Só que, quando a criança ficou enferma, Davi buscou a Deus. Ele jejuou 7 dias, orou e jejuou pela criança. Versículo 18: no 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque dizia: enquanto estava viva, nós falávamos, mas ele não atentava. E agora que a criança morreu? Só que Davi percebeu. Aí quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse a Davi: a criança está morta? Ele disse: está morta. Então o que Davi fez? Se levantou da terra, banhou, ou se lavou, se ungiu, trocou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Aleluia! Natã usou o martelo, a penha foi esmiuçada e Deus não foi glorificado naquela situação. Aleluia! O propósito do martelo causar um impacto não é mostrar a habilidade do martelo e nem a força do martelo. Não. O propósito do martelo é mostrar a glória de Deus. Aleluia! O dia que você for usado para mencionar uma palavra para alguém, não é para matar, é para restaurar a pessoa, para que aquela pessoa fique dando glória a Deus, glorifique a Deus. É esse o propósito. Foi por isso que o povo foi para o cativeiro, foi por isso que Jeremias pregou para o povo. Não é esse a minha palavra com o martelo que esmiuça a penha. Israel foi para o cativeiro, mas lá no cativeiro eles se converteram. O pastor disse de manhã aqui: criaram uma sinagoga e começaram a estudar a palavra de Deus, se libertaram da idolatria. A glória de Deus, irmão, foi manifestada, alcançou o propósito naquela nação, naquele povo. É isso que tem que olhar e observar a glória de Deus na vida do restaurado. Aleluia! Aí, Meu Deus. como que Jesus usou o martelo? Como que Jesus usou o martelo? Evangelho de João, capítulo 5, tem uma situação ali de um homem que a Bíblia diz que estava enfermo, certo? Lembra que o pastor Tiago falou de manhã sobre os títulos da Bíblia? Colocaram esse título do paralítico no tanque de Betesda. Na minha Bíblia está a cura no tanque de Betesda. E algumas Bíblias diz paralítico. A Bíblia diz que estava enfermo. Se estivesse paralítico ou não, a Bíblia não diz que era paralítico, mas sabemos que era uma enfermidade. E diz aqui que o homem não estava enfermo há 38 anos. Ele não estava no tanque há 38 anos. Ó, capítulo 5, versículo 5. Ó. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. O homem adquiriu a enfermidade há 38 anos. Claro que ele ia lá no tanque, alguém levava ele lá no tanque, quando na imaginação deles a água do tanque era agitada. Aí alguém levava ele lá, certo? Eles tinham lá um certo tempo em que a água era agitada. Então nesse tempo que eles calculavam, esse homem era levado lá, junto ao tanque, certo? Jesus chega para o homem, fala o quê? Quer ser curado? O homem fala: ninguém me coloca no tanque. Jesus disse: se quer ser curado, ele pega. Jesus fala: eu quero, Senhor. Aí Jesus fala: pega, toma teu leito e anda. Pronto. Jesus curou ele, certo? Só que Jesus, irmão, ele sabia qual era o propósito dessa enfermidade. Jesus sabia. Olha o versículo 14, ó. No mesmo capítulo 5, versículo 14. Ó. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que cuja estação não pegues mais
para que não te aconteça coisa pior. Entendeu? Então, há 38 anos atrás, esse homem cometeu algum pecado, que esse pecado causou essa enfermidade no seu corpo. Só que Jesus, quando foi lá curar ele, não falou logo na cara dele: ó, vou curar você, você está enfermo aí por causa que você pecou. Não, Jesus não falou nada. Jesus sabia, Jesus só curou. Depois de uns dias encontrou com ele no templo. Agora o homem estava já curado, restaurado. Aí Jesus adverte ele: ó, já está são, não peques mais. Então Jesus, ele soube usar o martelo, entendeu? A penha foi esmiuçada, advertiu aquele homem no tempo certo, entendeu? No tempo certo. Tem muito irmão que é precipitado, mas precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos pedir discernimento espiritual a Deus, entendeu? Para usar a palavra de Deus. Oh, Jesus, Como aleluia. que João Batista, irmão, ele usou o martelo. João Batista, como que ele usou o martelo? A Bíblia diz que João Batista ele foi morto porque pediu a cabeça dele. A filha de Herodias dançou, pediu a cabeça dele. E ele estava preso porque ele disse para Herodes que não era lícito possuir a mulher de seu irmão Filipe. Então Herodes prendeu ele. Para aqueles crentes, irmão, precipitados, que diz assim: ó, tem que ser que nem João Batista, nem que perca a cabeça, mas tem que falar a verdade. Meu Tudo Deus. bem, tem que falar a verdade. E João Batista perdeu a cabeça, perdeu. Só que quando que João Batista perdeu a cabeça? Depois, irmão, que ele concluiu a sua obra. Depois que ele fez o que era para ele fazer. Depois que ele preparou o povo e Jesus já tinha os seus discípulos, Jesus já estava pregando, ensinando. Foi depois disso que João perdeu a cabeça e morreu. Porque João disse, não usou o martelo no tempo certo, na hora certa. Primeiro, irmão, se nós estamos aqui no mundo, é porque Deus ele quer que nós façamos algo para Ele. Deus quer que você faça algo. Se você não está fazendo, busque a Deus em oração para entender o propósito. Deus só quer nós aqui para nós realizar algo para Ele. Lembra de Tiago e Pedro? Tiago, Deus permitiu Herodes matar. Pedro, Deus não permitiu matar. Não foi por causa da oração que Herodes não matou Pedro. O Espírito Santo impulsionou a igreja para orar por Pedro, porque Deus já queria livrar Pedro da prisão. Então Deus usou a oração, oraram, Deus livrou. Mas Deus já queria, com certeza, irmão. Eles oraram para Tiago também, mas Deus não recebeu. Deus queria que Tiago fosse morto, Deus permitiu. Então, porque Pedro tinha algo para Pedro fazer. Agora, como que é? Eu sei que em alguns pensamentos, irmão, talvez alguém não queira concordar com essas palavras, mas o Deus que a Bíblia nos mostra, irmão, Ele não é um Deus que opera, que é mágico. Deus que a Bíblia mostra para nós, embora Ele tenha todo o poder, Ele respeita o curso do tempo. Deus, Ele trabalha, às vezes Ele interfere no tempo e às vezes Ele não interfere no tempo. Às vezes Ele deixa o tempo correr. Quer ver um exemplo? Muitos pensam que quando Jesus, Ele dizia assim, ó, quando curava alguém, Jesus dizia, ó, não conte a ninguém. Alguns pensam, eu vi pregador pregando isso, que era para, quanto mais Jesus falasse para não contar, mais a pessoa contava. Mas não é isso, irmão. Quando Jesus fala não conte a ninguém, Jesus não queria que a inveja dos sacerdotes e dos fariseus aumentasse a tal ponto que viessem para ele morrer antes da hora. Jesus teve um tempo estabelecido para fazer as coisas aqui na terra. Ele tinha que ensinar aquele grupo de discípulos. Ele tinha que deixar muitos ensinos para nós hoje. Então ele estava
publicidade Meu Deus. atrapalhava a sua missão, pois as multidões procuravam apenas pelos milagres e não pela sua mensagem espiritual. Segundo, por controle do tempo, ele queria evitar ser aclamado como um rei político antes da hora certa, já que muitos queriam que ele liderasse uma rebelião contra Roma. Então, quanto mais falasse dele, mais os sacerdotes iam sentir inveja. Aí você pode dizer assim, mas será que isso está na Bíblia? Tá, irmão. Deus, ele respeita o tempo. Lembra quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo para tentar matar Jesus? Cumpriu a profecia de Jeremias. Jeremias profetizou: em Belém, em Ramá, há choro e grande pranto, porque Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada. Muitas mães em Israel perderam seus filhos de 2 anos para baixo. Os exércitos de Roma entravam pelas casas e aonde tinha criança de 2 anos para baixo, matavam na espada. Mas Deus, prevendo isso, falou para José, através de um anjo: pegue a criança e Maria e vá para o Egito. José andou vários quilômetros até o Egito e ficou lá 4 ou 5 anos esperando a morte de Herodes. Então, se Deus quisesse evitar toda essa morte em Israel de criança, se Deus quisesse evitar que José e Maria sacrificassem um esforço tremendo para ir em cima de um animal até o Egito, Deus evitaria, arrancando, matando Herodes no mesmo momento. Mas Deus não age assim. Deus ainda deu mais 4 ou 5 anos para Herodes viver, entendeu? Esse é o Deus da Bíblia, que age dentro do tempo, aleluia, que respeita o tempo das pessoas, dando oportunidade para as pessoas. Então, nós devemos usar o martelo para esmiuçar a penha, para quebrar a penha, quebrar a dureza do coração. Mas esse martelo, no que é a palavra de Deus, precisa ser usado na direção do Espírito de Deus. O dia que Deus mandar você falar, você fala. O dia que Deus mandar você ficar calado, você fica calado. Porque é melhor ficar calado do que falar fora da direção de Deus. Não vai dar fruto nenhum. Não vai dar fruto. Não adianta mostrar a habilidade do martelo, irmão. Não adianta mostrar o conhecimento fora da direção de Deus. Não adianta. Não vai servir para nada. Não vai adiantar. Oh, Jesus, aleluia. Meu Deus, faz isso. Irmão, para encerrar, nós vamos mostrar, a Bíblia, ela mostra que Jesus é a pessoa principal da Bíblia, Jesus é a figura central da Bíblia. Então vamos mostrar em alguns casos do Antigo Testamento onde aparece Jesus. Jesus, não ele aparece assim que Adão pecou. Adão fez folhas de figueira para ele e Eva se esconder a sua vergonha, a sua nudez. A Bíblia diz que Deus mandou, ou imolou, ou matou, ou mandou Adão matar o primeiro animal. O primeiro animal foi tirado as suas vestes, a sua pele, e foi feito vestes para cobrir Adão e Eva, a sua vergonha. Então ali, irmão, já está mostrando o nosso Salvador que morreria na cruz. Com isso, Deus está mostrando para Adão que não adianta o homem fazer nada para querer ser salvo. Precisa aceitar o que Deus fez, que é Jesus Cristo crucificado na cruz. É isso que salva, certo? O homem. Quando aconteceu o dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus mandou Noé construir uma arca. Aquela arca só escapou do dilúvio quem entrou na arca. Então hoje só vai escapar, irmão, da condenação eterna quem também entrar na arca. Essa arca hoje é Jesus Cristo. Só Ele vai te livrar
colocou Isaac em sacrifício, Deus mandou no céu e falou: Abraão, não precisa sacrificar Isaac. A Bíblia diz que Abraão olhou para trás e um carneiro preso entre os galhos. O carneiro foi colocado para morrer no lugar de Isaac. Esse carneiro representa Jesus, que morreu no nosso lugar. Jesus morreu no teu lugar. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 28:12 que quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, ele achou um lugar em Betel, pegou uma pedra, fez a pedra um travesseiro, deitou e teve um sonho. E no sonho Jacó viu uma escada, e a escada tocava na terra, na sua cabeceira, e o topo da escada tocava no céu. Aquela escada representa Cristo, Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. O único que pode interceder por você é Jesus Cristo e ninguém mais. Aleluia. A Bíblia diz em Êxodo 15:25, quando Israel chegou num lugar, um lago de água, o nome do lago era Mara. Mara é um lago de água amarga. Israel provou, não pôde beber. Clamou a Moisés, Moisés clamou a Deus. Deus falou: Moisés, quebra um galho dessa árvore e lança na água. A Bíblia diz que Moisés lançou o galho da árvore na água, no lago, e a água foi purificada, a água foi transformada em água doce, água boa. O povo bebeu. As águas amargas representam a sua vida, as angústias, as aflições. Mas se Jesus entrar na tua vida, a tua vida vai ser transformada, a tua vida vai ter sentido. Aleluia, maravilhoso Deus. E em Números, capítulo 21, o povo começou a murmurar e Deus mandou serpentes ardentes no deserto para picar o povo. Aí o povo clamou a Moisés, Moisés clamou a Deus. Deus falou: Moisés, faz uma serpente de metal e pendura numa haste. Todo aquele que for mordido, se olhar para a serpente, vai ser curado. A serpente representa Cristo, não? Todo aquele que olhar para Jesus hoje vai ser salvo. Isaías disse: olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e sereis salvos. Para onde você está olhando? Olhe para Jesus, e a sua alma vai ser salva nessa noite. Aleluia. No livro de Juízes, no capítulo 1, 2, 3 e 4, a Bíblia mostra a figura de um homem chamado Boaz. Boaz, ele foi um remidor, um homem de Belém que remiu as terras de Noemi e Ruth, um homem que comprou de volta as terras de Noemi e Ruth. Aquele homem Boaz se casou com Ruth, o homem era belemita. Aquele Boaz representa Jesus, que nos redimiu do pecado. Hoje nós temos esperança de vida eterna, porque Jesus, ele redimiu, ele pagou o nosso preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Aleluia. Então hoje é dia da tua alma ser salva, porque Jesus pagou o preço. O que você não pode fazer, o que eu não podia fazer, Jesus Cristo fez por nós. Creia em Jesus e a tua alma vai ser salva, liberta em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço o pastor, agradeço o diácono Zé, a diaconisa Aline e a todos em nome de Jesus.